Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Quando eu criei o canal, eu decidi que eu queria fazer algo um pouco diferente disso que a gente vê no BookTube tradicional, de só postar resenha, mostrar book haul e TBR, os livros lidos, recebidos. E como eu trabalho no mercado editorial, eu queria expandir um pouco a minha rotina também, porque eu sei que muita gente tem curiosidade. Antes de eu começar a trabalhar em editora, eu não tinha muita referência, eu sempre gostei muito de ler, eu sabia que eu queria trabalhar na área, mas eu não tinha alguém para quem perguntar as coisas. E eu decidi usar o canal do YouTube para falar um pouquinho sobre isso, para tirar algumas dúvidas. E então eu pedi no meu Instagram e no Twitter para as pessoas mandarem dúvidas, porque eu sempre recebo no direct ou alguém me chama no WhatsApp para perguntar. Então eu decidi reunir isso tudo numa série de perguntas lá na caixinha de perguntas, então eu vou responder algumas delas aqui. E se vocês gostarem dessa ideia, se gostarem desse vídeo, já deixa um like aqui, já compartilha com quem você acha que vai se interessar e já aproveita e deixa suas dúvidas também no final do vídeo, porque se vocês gostarem eu posso fazer uma parte 2, uma parte 3, ou posso fazer uma série de vídeos mais específicos sobre, às vezes, a produção editorial, sobre questão de direitos autorais, enfim, alguns assuntos em geral. Então, fica a cargo de vocês, se vocês terem interesse, por favor, deixe aqui nos comentários. Então, vamos lá. Muita gente me perguntou primeiro a respeito de rotina, como é a rotina numa editora. E antes eu preciso explicar, eu trabalho numa editora pequena e a minha função geral, assim, é assistente editorial, mas eu faço muita coisa, mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então, na parte editorial, é uma rotina onde eu trabalho, é bem puxada, no sentido de tem muita coisa para fazer, porque apesar da gente ser uma editora pequena, a gente publica muitos livros, a gente tem uma temporada de originais que a gente abre para receber original de novos autores, de autores que querem procurar uma outra editora para publicar o livro ou que nunca publicou um livro antes. Então todo ano a gente abre e a gente recebe originais no começo ou no final do ano, então a gente trabalha esses projetos aprovados ao longo do ano inteiro, então é muita coisa para fazer. Então eu já vou responder uma das perguntas que estava mais na frente, mas eu acho que tem a ver um pouquinho com isso, que é: gostaria que tu explicasse mais detalhado o que tu faz. Como assistente editorial, a minha função é coordenar, ajudar, claro, o meu editor no que ele precisar, então às vezes marcar algum lançamento, ajudar com algum autor, nas reuniões com novos autores, ou quer fazer alguma coisa de marketing, um autor já antigo, a gente conversa sobre isso, eu ajudo no que eu puder. Mas eu também tenho os meus projetos, que são principalmente da temporada de originais e mais recentemente, que eu comecei como estagiária, mas quando eu fui contratada eu comecei a lidar com projetos maiores. Minha função, apesar de ser de assistente editorial, é mais de coordenar a produção editorial, então eu fico responsável por fazer o primeiro contato com os autores, explicar como é que funciona, eu leio os originais pra gente decidir se a gente aprova ou não, que era uma coisa que eu queria muito fazer quando eu pensei em trabalhar numa editora, era ser aquela pessoa a avaliar os originais. Então depois disso eu faço contato com os autores que forem aprovados, eu explico todo o funcionamento da editora, como que seria o projeto dele, eu faço a nossa proposta editorial para o livro dele, se precisar ter uma reunião, a gente faz uma reunião, então fica eu e meu editor, a gente conversa sobre isso, conversa com o autor, a gente apresenta mais presencialmente, mas no geral é mais por e-mail ou por telefone mesmo, porque são autores de todo o Brasil e a gente não consegue encontrar com todos os autores, então raras vezes tem uma coisa mais pessoal, mas é mais por e-mail, telefone mesmo. Então a minha função é coordenar essa produção, então depois que o autor fecha com a gente, fala, não, vou publicar com vocês, eu sou encarregada de mandar o briefing para a elaboração da capa, e para a gente começar a pensar no projeto gráfico do livro dele. Eu sou responsável por juntar todos os arquivos para passar para o preparador e para o revisor de texto. Depois que os arquivos são revisados, eles voltam para mim, que eu passo para o autor passa para mim, eu passo para o revisor. A mesma coisa com o diagramador, quando ele vai diagramar um livro. Quando o capista vai elaborar a capa, eu sou responsável por fazer essa ponte e por garantir que todos os processos editoriais sejam cumpridos da melhor forma possível, dentro do prazo, dentro dos padrões da editora, dentro do que o autor espera com o livro dele. Então,
Então é um cargo que eu acho assim de responsabilidade, porque você fica nas mãos ali, a produção do livro de uma pessoa, que às vezes não é só um livro, é o sonho de uma pessoa. E além dessa questão da produção editorial, como é uma editora pequena, a gente ajuda com tudo, sabe? São poucas pessoas trabalhando lá, então a gente faz parte de todo o processo, isso é legal, ter esse contato com todas as partes. Então eu também ajudo a elaborar planos de marketing, mas aí isso eu não faço sozinha. Esse ano a gente teve uma pessoa que é uma amiga minha que começou a trabalhar lá, então ela também ajuda nessa questão. Eu também fico encarregada de administrar o pagamento para os nossos freelancers, porque a gente tem capista terceirizado, tem revisor às vezes terceirizado quando precisa, diagramador também, se precisar. E apesar de não ser a pessoa que paga, obviamente, eu sou a pessoa que ajuda a administrar para ver os prazos também, se está tudo certinho. Quando sobe uma pré-venda do livro, eu preciso informar o autor no andamento da pré-venda, como está a venda e a demanda do livro dele. Quando a gente tem interesse em algum título internacional, eu faço essa negociação, não todos, mas dos últimos para cá, foi muito legal poder participar disso, ser a pessoa a negociar os direitos autorais de um livro estrangeiro para trazer para o Brasil, enfim. Tem muita coisa que eu faço e é muito bom, eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço, era bem o que eu estava pensando quando eu queria entrar no mercado editorial e eu acho que dá para fazer um vídeo inteiro só com, sabe, o que eu faço, com o que eu tenho contato numa editora, então vou deixar mais por alto, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso talvez fazer um vídeo só sobre isso, só as coisas que eu faço lá e como é que é essa experiência, enfim. Então voltando na pergunta de como que é a rotina, é uma rotina bem puxada, porque está sempre acontecendo alguma coisa, raramente a gente está com alguma coisa parada ou com um dia tranquilo. Quando o dia está tranquilo é porque geralmente a gente já agendou postagem em redes sociais, que também é uma coisa que eu faço com ajuda. Nunca é uma rotina parada, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem algum projeto acontecendo, ou o autor vai fazer algum lançamento, ou saiu alguma notícia, então realmente é uma rotina bem dinâmica, mas e pouquíssimo tediosa, isso eu preciso falar. E acho que é isso, a questão da rotina, acho que deu para entender um pouquinho. Outra pergunta, qual a melhor parte e qual a pior no dia a dia da editora para você? Acho que a melhor parte é a que mais me faz me sentir realizada, que é poder ajudar, ver a felicidade dos autores, principalmente os autores estreantes, publicando o primeiro livro e saber que eu participei de alguma forma desse processo é muito incrível. Então, a melhor parte definitivamente é, além de receber esse carinho dos autores, também é quando o livro chega da gráfica e você pega ele pela primeira vez prontinho, tendo sabido de todo o processo que foi até o livro chegar ali, como que é difícil, como que é longo, então essa é a melhor parte. A pior parte envolve um pouquinho a questão dos autores, porque a gente está lidando com o sonho das pessoas. E a gente está lidando com pessoas o tempo todo. Então, às vezes, a gente tem que lidar com expectativas frustradas, ou às vezes realmente uma personalidade difícil da pessoa que você está tratando ali. Então eu acho que às vezes você não consegue fazer a pessoa cumprir os prazos que ela precisa cumprir para o livro ficar pronto. Então eu acho que essa é a pior parte de trabalhar numa editora, mas nada que não seja contornável e nada que faça o trabalho ficar ruim de forma alguma. E eu acho que isso entra em outra pergunta, que é, gostaria de saber qual a parte que você acha mais estressante do trabalho. Eu acho que às vezes é esse relacionamento, essa expectativa que as pessoas criam. E eu acho que uma parte talvez estressante seja lidar com muitos projetos ao mesmo tempo. E como eu sou uma pessoa que meu trabalho é garantir que todos os prazos sejam cumpridos, que todos os processos, todas as etapas da produção editorial aconteçam da melhor forma possível e com qualidade da editora e tudo. Às vezes é um pouco estressante conseguir gerir isso tudo, gestar tudo isso, mas acho que no final, quando o livro chega, sempre vale a pena. E como eu já trabalhei em jornal, essa coisa do deadline sempre é uma coisa estressante. De novo, não é uma coisa ruim, só uma coisa que às vezes gera um estresse, um desgaste ali, porque você precisa realmente garantir que está tudo acontecendo da melhor forma possível. Você sabe falar como funciona a relação da editora com o tradutor? Eu vou falar
do meu ponto de vista, da experiência que eu tive, porque eu sei que varia dependendo da editora, do tamanho da editora, do relacionamento da editora com os profissionais que trabalham ali. Se a editora não tem um nome já fixo no quadro de funcionários dela, geralmente você procura um freelancer que vai traduzir aquele livro, então você paga um adiantamento para ele, ou às vezes você paga todo o valor de primeira, depende muito da negociação, então isso é uma coisa que varia. E ou você pode ou pagar esse adiantamento, ou dependendo do projeto, do tamanho do projeto, você pode oferecer para o tradutor parte dos direitos autorais daquela obra. E eu tive a oportunidade de traduzir um livro, foi meu primeiro trabalho de tradução na editora, e funcionou desse último jeito que eu falei. Então a relação varia bastante de acordo com o profissional, com a experiência que ele tem no mercado, com o relacionamento que ele tem com as pessoas que trabalham ali. Como se qualificar e especializar para trabalhar em uma editora? Olha, isso varia bastante, porque existem alguns cursos que você pode fazer. Por exemplo, existe um curso de produção editorial que eu sei que tem no Rio e acho que no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E você pode, esse curso é completamente voltado mesmo para o mercado editorial, para quem quer trabalhar em editora, mas não necessariamente se você não faz esse curso, você não vai trabalhar numa editora. Porque uma editora é uma empresa, então existem vários cargos ali que às vezes não tem nada a ver com a editora, por exemplo, tem o setor jurídico, você tem o setor financeiro, você tem o setor comercial, então isso varia. Mas algumas graduações que tem a ver, eu até cheguei a fazer um post lá no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição, com algumas graduações para quem quer trabalhar no mercado editorial, para quem quer trabalhar numa editora. Então, por exemplo, eu me formei jornalista, mas eu trabalho como assistente editorial, além de também atender as demandas de assessoria de imprensa, quando tem assessoria de comunicação. Mas se você fez publicidade e propaganda, por exemplo, a editora sempre vai precisar de alguém para fazer o marketing, que é uma coisa muito forte, independente do tamanho da editora, você precisa de ter um profissional do marketing ali. Questão de design, se você fez design, a gente precisa de capista, precisa de um diagramador, a gente precisa de alguém para fazer as peças de divulgação para trabalhar nessa área. Muitas pessoas que fazem letras acabam escolhendo o mercado editorial ou acabam fazendo letras por causa da vontade de trabalhar numa editora com o texto, para ter um contato maior com os originais, seja preparando o texto, revisando o texto, traduzindo o texto. Uma pessoa, por exemplo, que cursou administração vai achar um espaço numa editora porque, por ser uma empresa, a editora precisa do setor administrativo também. E mesmo se você não necessariamente fez alguma graduação que você acha que cabe numa editora, você sempre pode fazer uns cursos, que é o que eu particularmente mais recomendo, que é o que funcionou para mim, que existem vários cursos online, à distância, semipresenciais ou essas com aulas ao vivo, que você pode fazer voltado só para o mercado editorial. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um post só com dicas de cursos para o mercado editorial. Então, você tem curso da questão de tradução, você tem curso voltado para produção editorial, você tem curso voltado para tradução, para copydesk, para ghostwriting. Então, tipo assim, tem muita coisa. Então, tem vários cursos. Alguns que eu já posso recomendar, que eu fiz 4 ou 5 cursos, não lembro bem exatamente agora, que foram voltados para o mercado editorial, e eu fiz da Universidade do Livro, da editora Unesp, mas eu sei que a Casa Educação também tem vários outros, enfim, tem muitos cursos, eu posso indicar. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários, por favor, que eu posso fazer esse post. Então, resumindo, eu acho que você não precisa necessariamente fazer uma graduação voltada para a produção editorial. Acho que basta mais ter interesse, ter vontade de correr atrás, de estudar, de realmente se especializar de alguma forma. E eu acho que às vezes, até se você tiver feito outra graduação, isso pode acabar contando a seu favor, porque mostra que você vai ter uma visão mais ampla, que pode acabar agregando, enriquecendo aquela empresa. Qual o próximo cargo que você gostaria de ocupar na editora? Bom, na editora que eu trabalho atualmente, acho que o meu cargo é o cargo que eu gostaria de ocupar definitivamente, e porque eu gosto de ter acesso a todas as partes da produção do livro, e eu aprendo muito que eu sei que eu não aprenderia se eu trabalhasse numa editora grande, numa área
mais especializada, numa área mais fixa, sabe? Atualmente, onde eu trabalho, da forma como eu trabalho, eu acho que é exatamente como eu gostaria de trabalhar e onde eu gostaria de estar. Mas eu acho que à medida que a editora for crescendo e acabar se tornando necessário contratar mais profissionais e descentralizar muitos processos, eu acho que tem 2 cargos que eu gostaria de ocupar, que um deles seria essa questão de avaliação dos originais mesmo. Eu gosto muito de ler, acho que eu nem preciso falar isso aqui. É um trabalho que eu gostaria de ter, de ser a pessoa responsável por ficar por conta de só ler os originais que vão chegando, avaliar e ver se aquilo bate ou não com a linha editorial da editora e se tem um futuro, isso parece promissor. E o outro que eu acho que no momento, na vibe que eu tô, seria o cargo que eu mais gostaria de ocupar, é de aquisição de direitos de livros internacionais, que é uma coisa que do pouco que eu já pude fazer com isso, do pouco que eu já pude negociar lá na editora, eu percebi que realmente é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto dessa questão da negociação, eu gosto de procurar os títulos, de ser essa pessoa que vai atrás, ver o que tem a ver com a editora, ver o que pode ser interessante. Então acho que se eu tivesse que escolher um cargo, a editora estando maior, enfim, acho que com certeza seria esse que eu ocuparia. Trabalhar em uma editora sempre foi seu sonho? Não sei se eu posso dizer que sempre foi um sonho, porque eu acho que eu nunca havia percebido que esse trabalho existia, assim. Eu sempre li muito, mas eu nunca me vi sendo a pessoa por trás da produção daqueles livros. Então, que eu nem tinha muito acesso, porque aqui pelo menos não tem produção editorial. Mas quando eu comecei a faculdade de jornalismo, eu pensei, poxa, por que você não tenta trabalhar numa editora, já que é algo que você gosta muito de trabalhar, que é essa questão de contar histórias, publicar histórias, e ali na produção de livros, que são coisas que sempre fizeram parte da minha vida. Então, trabalhar numa editora não foi sempre meu sonho, mas acho que no fundo sempre foi uma possibilidade. Qual livro que tu participou mais te marcou? É complicado porque eu participei de muitos livros ao longo desses 2 anos que eu trabalho no mercado editorial, mas eu acho que o que mais me marcou foi um que está saindo agora, que chama A Menina que Virou Lua. É um livro infantil, mas que na verdade não tem nada de infantil no sentido de não são só crianças que vão se identificar com aquilo, que é sobre a primeira menstruação de uma menina sob o olhar sagrado feminino. É da Morena Cardoso e ilustrado pela Júlia Vargas. Desde a primeira conversa com a Morena até a idealização do livro, a divisão de páginas, eu ajudei a escolher qual texto ficaria em cada página. Às vezes dá dicas de ilustrações, depois você vê o livro revisado, você vê ele diagramado, dá sugestões. Então, me marcou muito pelo tema e pela proximidade e o cuidado que eu pude ter com esse livro, porque geralmente os outros projetos que eu trabalho, eles são mais rápidos, eles têm um prazo muito menor, e esse eu pude ter mais contato por um tempo maior. Foi uma produção um pouco mais demorada, já tem alguns meses que está aí desenvolvendo, então acho que esse foi o que mais me marcou como assistente editorial. Você tem que ler todo tipo de estilo literário ou trabalha com um tema específico? Como eu trabalho muito com essa questão da temporada de originais, não tem um tema específico. Então eu já trabalhei com livros, desde livros infantis, crônicas, conto, romance, ensaios, alguns livros de não ficção. Eu trabalho muito com livros jurídicos também, porque a gente tem um selo bem forte. E então não, eu leio de tudo um pouco, eu trabalho com tudo um pouco. Então até com alguns gêneros que não são muito a minha praia, acaba que você tem esse contato e você trabalha com eles. Trabalhar em uma editora mudou sua visão sobre os livros? Tipo, tu ficou mais exigente com as leituras? Mudou, definitivamente mudou. Tanto porque quando o livro chega na sua mão na livraria, você tem uma visão completamente diferente daquilo, você não faz ideia de todo o trabalho que teve por trás. Então eu passei a valorizar muito mais o produto livro, então eu passei a reclamar menos de questão de preço de capa, porque eu comecei a entender por que os livros no Brasil têm esse preço, às vezes parecem ser mais caros. E um monte de coisas também, eu acho que isso daria um vídeo só para essa pergunta, então se vocês quiserem, acharem interessante, eu posso
falar um vídeo inteiro sobre o que mudou antes e depois de trabalhar numa editora, a minha relação com livros. Mas em relação a exigente com as leituras, eu acho que eu fiquei menos exigente. Por quê? Quando você trabalha com uma editora, quando você trabalha com um livro, você entende que realmente tem um ser humano por trás da pessoa que escreveu aquele livro. Então, parece óbvio, mas quando a gente lê um livro, às vezes a gente não pensa no autor, a gente só pensa se aquela história agradou ou não agradou, se foi bem escrita ou se não foi. Então, principalmente em relação aos autores nacionais, quando eu recebo algum livro em parceria de uma editora, ou eu recebo um livro que eu não tive contato direto com aquele autor, eu tenho uma visão bem menos exigente, porque eu consigo pensar no que talvez eu falaria para aquele autor, ou qual dica eu daria para a história dele, para o enredo. Então eu fiquei menos exigente nesse sentido. Não que eu aceite qualquer livro, por pior que ele tenha sido escrito, mas eu acho que eu aprendi a ver um lado mais humano daquela pessoa que escreveu aquele livro, e eu começo a admirar, porque realmente publicar um livro não é muito fácil, as pessoas não valorizam o trabalho, então nesse sentido eu fiquei menos exigente. E meio aleatória, mas você escreve, nem que seja por hobby? Sim, já pensou em lançar algo? Eu escrevo. Eu escrevo desde sempre. Eu acho que antes de trabalhar numa editora e antes de focar mais no blog, no canal, eu escrevia muito mais do que eu lia. E de tudo, assim. Por muito tempo eu escrevi muitos romances, eu publicava, eu tinha uma comunidade no Orkut só com as minhas fanfics, que tinha até um público legal, eu gostava muito, mas quando o Orkut acabou, isso foi se perdendo, porque eu não dei muita continuidade. Eu até tentei começar no Wattpad, até postei o começo de uma história lá, mas eu não postei o resto, apesar de ter mais escrito, eu não postei o resto lá. E eu gosto de escrever desde romance até crônicas, contos, alguns ensaios, enfim. Mas eu já pensei em lançar, em publicar um livro, mas acho que não sei se afetada pelo fato de trabalhar numa editora e de ver o processo todo e de ver como que, acho que o pior é como que os livros não são valorizados no Brasil. Eu fico com um certo receio, sabe, de publicar. Então, no momento, apesar de ter sido um sonho muito grande, muito forte há um tempo atrás, no momento eu não tenho interesse de lançar nada que eu escrevi. Eu tenho certeza que isso vai mudar no futuro, porque, como eu falei, era e ainda é meu sonho, mas acho que é mais isso da questão da fase que eu tô vivendo. Nesse momento, eu não gostaria de lançar nada. Então é isso, essas foram as perguntas que eu escolhi para responder, porque já tá ficando um vídeo muito longo e ficaria um vídeo maior ainda. Algumas dessas perguntas, principalmente as duas que eu comentei aí, eu acho que dariam vídeos próprios. Seria interessante usar esse espaço para falar mais sobre o mercado editorial, para compartilhar experiências e ter alguma referência, que é uma coisa que quando eu comecei a pensar em trabalhar na área eu não tinha muito. Então, se vocês acharem legal, por favor, deixe aqui nos comentários ou me manda uma mensagem, eu posso gravar uma parte 2 desse vídeo, ou gravar, igual eu falei, um vídeo dedicado para aquelas duas perguntas específicas que eu acho que foram perguntas bem legais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!